Assim como a nossa irmã disse, eu me chamo Flávio. Daqui a pouco eu quero me apresentar melhor, mas me vinha no coração de a gente cantar de novo o refrão dessa canção. Vamos cantar de novo, vamos ministrar essa canção de novo. Pode sentar. Eu queria te convidar a colocar a mão no seu coração e a permitir que a palavra de Deus, por meio dessa canção ministrada e a palavra que vai ser proclamada, venha trazer luz ao seu coração, à sua vida, e venha iluminar a sua estrada com Jesus. Cantemos. Força, irmão. Canta bem forte. Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, vinde falar. Falar em mim. Vinde, Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar Força, em mim. irmão. Falar em mim. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde. O quê? Orar. Vinde curar, vinde libertar. Vinde curar. Força. Vinde libertar Os nossos corações. Nossos corações. De toda a opressão. Vinde transformar, vinde libertar. Vem incendiar. Traz fogo. Traz fogo do Onde? céu. Nesse Levanta os seus lugar. braços, sentado mesmo, e fala: incendeia, incendeia, incendeia. Incendeia-me. Isso, irmão. Vai cantando isso na sua vida. Incendeia-me. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma. Senhor, Pode ser melhor, você que precisa, você que necessita, canta! incendeia. Isso, igreja. Canta com fé, canta com amor. Mais uma vez, incendeia. Incendeia a minha alma. Senhor. Só as vozes e a bateria. Incendeia a minha alma, canta! Incendeia. Tá começando a pegar, vai! Se abra a graça de Deus, irmão. Senhor, incendeia. Para encerrar todos juntos. Vem incendiar, vem Espírito. Incendeia a minha alma. Vem com o teu poder, com a tua graça. Incendeia a minha Incendiar a minha alma, incendiar todo o meu ser. Incendeia a minha alma. Vem. Senhor. E assim como nós dissemos, irmãos, é vontade de Jesus hoje incendiar nossa alma por meio da sua palavra. É vontade do Senhor restaurar tudo aquilo que está necessitando de restauração, curar o que precisa ser curado, libertar o que tem que ser liberto. É vontade do Senhor nos amar profundamente nessa noite. Amém, meu irmão? Amém. Isso. Vira para quem está do seu lado e fala assim: meu irmão, nesta noite, a luz da palavra do Senhor virá sobre ti. Depende de você aceitar, querer, desejar uma vida nova em Cristo. Amém? Se é para Jesus, pode bater. Bata palmas. Então, como eu dizia, eu me chamo Flávio. Eu sou servo da Renovação Carismática Católica do Distrito Federal, do Grupo de Oração Nossa Senhora Rosa Mística, lá na paróquia Nossa Senhora da Assunção, na Ceilândia, no PSU. Eu sou casado com a Elaine, nós vamos fazer 11 anos de matrimônio. Nós temos uma filha que se chama Maria Isabela. E eu sirvo ao Senhor no Ministério de Pregação e de Formação, como eu já falei, da RCC-DF. E é com muita alegria que estou aqui para pregar a palavra do Senhor para nós. Eu te convido, você que trouxe a Bíblia, né? Você que tem acesso aí à palavra de Deus, vamos abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 1. Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 1. E aí, meu irmão, eu te convido a
deixar que essa palavra realmente venha trazer a cura, a libertação, a restauração que você precisa, que a sua família precisa. Se você não trouxe a palavra, Flávio, eu não estou com a Bíblia agora. Você pode colocar a mão no seu coração, se você puder, fecha seus olhos, né? Para que a palavra de Deus entre. A palavra de Deus entre como uma faca de 2 gumes, como diz a palavra de Deus, e venha dividir até as medulas, que venha dividir todo o nosso ser, que venha transformar, afastar o que é ruim do que é bom. Então você abra lá, que está com a palavra, São Lucas capítulo 4, versículo 1. E se você não está com a palavra, eu te convido a fechar os seus olhos por um instante, colocar a mão no seu coração, para que a palavra entre e vá fazendo transformação interior na sua vida. Na Bíblia Ave Maria, o título é Provação no Deserto. Diz assim, a partir do versículo 1. Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante esse tempo ele nada comeu e, terminados esses dias, teve fome. Disse-lhe então o demônio: se és o Filho de Deus, ordena a esta pedra que se torne pão. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. O demônio levantou e em seguida a um alto monte mostrou-lhe em um só momento todos os reinos da terra e disse: eu te darei todo este poder, toda a glória desses reinos, porque me foram dados, e dou-os a quem eu quero. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus disse-lhe: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e a Ele só servirás. O demônio levou ainda a Jerusalém ao ponto mais alto do templo e disse-lhe: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ordenou aos seus anjos e a seu respeito que te guardassem, e que te tivessem em suas mãos para não ferires o teu pé em alguma pedra. Jesus disse: foi dito, não tentarás Senhor teu Deus. Depois de tê-lo assim tentado de todos os modos, o demônio apartou-se dele até outra ocasião. Jesus, então, cheio da força do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama divulgou-se por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, o tema dessa pregação é bem claro para que nós possamos realmente sair daqui com esse coração cheio da graça do Senhor, né? Palavra de Deus, luz para a nossa caminhada, luz para a nossa vida, luz para a nossa existência. Então nós sabemos que Jesus, Ele é o verbo, diz lá em São João. Jesus, Ele é o princípio, Ele é o verbo, Ele é a palavra que se manifesta encarnado a nós. Toda vez que nós estamos diante da palavra do Senhor, que nós a lemos, ouvimos, nós estamos ouvindo a própria palavra da boca de Deus. Aqui esse exemplo para nós em Lucas 4 nos demonstra que Jesus conhecia, graças a Deus, e conhece bem a palavra, que a palavra é de Deus e é a própria vinda dele. Ele estudou. Mas também o demônio conhece bem a palavra de Deus, sim ou não? Vocês observem aqui que está mostrando de onde o demônio tirou as citações para falar com Jesus Cristo. O demônio tentou Jesus usando a própria palavra de Deus. E em muitos momentos nós também somos tentados, irmãos. E eu falei em muitos momentos, mas se for olhar a realidade, várias vezes durante o dia nós somos tentados. E às vezes o próprio demônio usa a palavra de Deus contra nós. E daí a importância de nós abrirmos o coração a Jesus, de nós amarmos Jesus e de nós conhecermos e vivermos, buscarmos a palavra de Jesus em nossas vidas, para que ela venha a ser luz para a nossa caminhada, para a nossa estrada. Imagina você caminhando numa estrada deserta, numa estrada onde só tem fazenda, chácara, onde não tem iluminação. Você vai enxergar alguma coisa, meu irmão? Vai ou não vai? Você vai enxergar no escuro, sim ou não? Não vai. Eu também não vou.
Pois a palavra do Senhor, ela é luz para os nossos pés. É a palavra de Cristo que vai guiar a nossa caminhada, a nossa existência. E por isso nós temos que ter intimidade com a palavra de Deus. Por isso nós temos que, com o tempo, aprender a abrir a palavra sem ficar procurando naqueles cantinhos que a gente procura. Porque vai ser tão íntimo da palavra que você já sabe onde é que ficam os salmos, onde ficam os provérbios, sabe que o Gênesis é no começo, o Apocalipse é no final, e conhece cada um dos livros da palavra do Senhor. E com o tempo o Espírito de Deus vai gravando em nosso coração a palavra de Deus, que para nós não parece difícil compreensão. Nós vamos vivendo pela graça e aprendendo e compreendendo a palavra de Deus. E em cima disso, a nossa caminhada se torna diferente. A nossa vida com o Senhor se torna mais doce. Se torna doce. Porque eu vou vivendo e convivendo com a palavra. E a palavra vai me dando discernimento. O que é discernimento? É saber separar uma coisa da outra. É saber compreender o que é de Deus, o que é do demônio, o que é do mundo. E nós não vamos seguir o que é do mundo e não vamos seguir o que é do demônio. Vamos seguir o que é de Deus. E a Igreja Católica Apostólica Romana, graças a Deus, ela é detentora. Jesus deu a essa igreja, a nossa igreja, a graça de termos e vivermos a palavra de Deus. E hoje nós estamos comemorando qual santo da igreja, irmãos? São Jerônimo. O que fez São Jerônimo? Simplesmente ele traduziu a Bíblia para o latim. A Bíblia, o povo acha que ela caiu do céu, desse jeito aqui, ó, com zíper e tudo. Não, a palavra de Deus não veio assim a nós. Ela foi sendo escrita durante milênios. Primeiro ela foi passada aos judeus, aos hebreus, aos filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Foram escrevendo. Era escrita em papiros, em rolos. E eram levadas e guardadas em vasos enormes, vasos esses de barro, onde guardavam seus papiros. E onde o povo de Deus ia, levava a palavra de Deus. Essa palavra era lida na sinagoga. O que é sinagoga? É como se fosse a igreja onde os judeus se reuniam, e se reúnem ainda hoje. E essa palavra foi herdada por nós cristãos. Nós herdamos o Antigo Testamento e Jesus nos deu o Novo Testamento, onde nós temos as cartas dos discípulos, dos apóstolos, Paulo, Pedro, Tiago e outras, e também os 4 evangelhos. Só que essa Bíblia, como eu disse, não caiu do céu em zíper para nós. Esse homem santo, chamado São Jerônimo, ele traduziu a Bíblia. Ele gastou a vida dele toda anotando, escrevendo, traduzindo. Traduzindo de qual língua, Flávio? Primeiro do grego para o latim, que a língua que dominava naquela época era a língua grega. Alguns trechos de hebraico, alguns trechos de aramaico, línguas da época que alguns autores bíblicos escreviam. Então imagina você, meu irmão, esses mais de 70 livros da Bíblia, escritos em cada uma língua diferente. Era fácil de entender, sim ou não? Não. Tinha que ter muito estudo. Tinha que conhecer várias línguas para compreender a Bíblia. E hoje nós temos a graça da língua na nossa própria linguagem, a Bíblia na língua portuguesa, e cada povo tem a sua língua. A palavra de Deus é a mesma. E esse homem chamado São Jerônimo, que trouxe para nós a palavra de Deus da forma que ela está aqui hoje. E ela não muda. Ela não muda. E essa palavra cura, essa palavra liberta, essa palavra salva, irmãos. Nós não estamos aqui pregando uma letra morta. Nós estamos pregando Jesus Cristo, o Verbo encarnado, aquele que veio do céu para nos salvar, que deu a sua vida por nós, que por nós sofreu, mas por amor a nós ressuscitou dos mortos e nos convida a tomar posse das bênçãos que estão aqui neste livro. E são inúmeras bênçãos. Quem aqui quer ter a vida abençoada? Levanta a mão e diga eu. Você quer mesmo, irmão? Pega a sua Bíblia aí e fala assim, ó, eu quero ter a minha vida abençoada por Jesus Cristo. E por meio de Cristo, eu vou viver, eu vou lutar para conhecer e viver a palavra de Deus. Amém, irmão? Aqui nós pode bater palmas, é para Jesus. Amém. Amém.
Aqui nessa palavra tem palavras de cura. Tem ou não tem para nós? Tem ou não tem? Tem palavras de libertação. Tem palavras de salvação. Tem palavra de restauração de famílias. Tem palavras de restauração financeira, profissional. Tem palavras de avivamento do fogo da graça de Deus em nós. Na hora que a sua vida estiver totalmente às escuras, eu te convido a buscar a palavra de Cristo. E graças a Deus nós temos todo dia na igreja, nós temos a missa. E na missa nós temos 2 momentos, não é? O momento da palavra e o momento da Eucaristia. A liturgia da palavra, onde nós ouvimos, lemos, não é? Primeira leitura, salmo, às vezes em alguns lugares lê a segunda leitura, o evangelho, onde o padre faz a homilia, que é a explicação do evangelho das palavras para nós, e depois vem a Eucaristia. Ou seja, irmãos, primeiro você se alimenta da palavra de Deus, para depois se alimentar da Eucaristia, que é o próprio Cristo. Ou seja, nós nos alimentamos 2 vezes, porque a palavra de Deus é Jesus, irmão. E depois vem a Eucaristia, que é o próprio Jesus também. Olha que maravilha participar da Santa Missa. E eu quero te convidar a viver isso. Você que há muito tempo, que nunca participou da missa, venha, participe, procure uma igreja próxima a você, uma capela, não importa, e participe da missa. Participe da missa. Nós somos convidados a participar da Santa Missa todos os dias, quem puder, quem não puder, nem que seja a missa obrigatória do final de semana, que a igreja nos pede. Aonde nós vamos ouvir a palavra, ruminar a palavra, crescer na palavra e depois na Eucaristia. E na sua casa, não deixe a palavra de Deus aberta só no Salmo 90 lá, pegando poeira, meu irmão. Não faça isso. Pegue a palavra todos os dias e leia, nem que seja um versículo por dia. Flávio, eu não tenho tempo, o que eu faço? Meu irmão, pega a palavra de Deus e leia um versículo. O que é um versículo, meu irmão? É onde está aquele númerozinho ali, ó. É coisa pouca, uma frase por dia. Depois você vai caminhando mais e vai lendo o quê? Um capítulo por dia. Depois você vai caminhando mais e vai lendo. Aí você pega a tradução da Bíblia Ave Maria, lê toda. Aí você pega a tradução da CNBB, lê toda também. E você pega a Bíblia de Jerusalém. Eu, graças a Deus, já li umas 4 traduções diferentes da Bíblia, para que eu vá compreendendo cada trecho, cada forma. Jesus pede isso a nós, que nós temos intimidade com Ele. Quem aqui quer ter intimidade com Jesus? Diga eu. Então tem intimidade com a palavra dele. Eu só posso amar aquilo que eu conheço, é ou não é? Tem como você amar alguém sem conhecer, meu irmão? Não tem. Por mais que tenha pessoas hoje que pegam um celular desse e diz que namora à distância, que tem relacionamento com o outro lá na Inglaterra, por celular, por internet. Você não conhece. Conhece? Sim ou não? Dá para conhecer alguém pelo celular, irmão? Não dá. A pessoa pode botar uma foto que não é dela, é ou não é? Pode colocar uma foto do Brad Pitt falando que é ele. E aí? E você cai. E tem gente que cai. Tem ou não tem? Tem gente que pega, acaba assim, apaixonando e vende tudo que tem e faz aquele peteco todo com a vida pessoal, emocional, por causa de carência. Então, eu namoro fulano de tal lá na China, ele mora lá, eu moro aqui. Que bom, né? Não dá problema, né? Não tem problema. Mas um dia vai acabar essa ilusão, vai ou não vai? Vai ter que conhecer pessoalmente. E às vezes nós vivemos, achamos que conhecemos Jesus Cristo, né? E não conhecemos de verdade porque a gente não conhece a palavra que Ele pregou, os ensinamentos dEle. Tudo que nós temos na nossa igreja, uma das bases da igreja católica, da fé católica, está na palavra de Deus, não é? É a Santa Escritura. Depois nós temos a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. É o tripé que sustenta a fé católica. Então eu tenho que pegar a Bíblia mesmo e andar com ela onde eu puder. Eu tenho que pegar o celular e ter um aplicativo com a Bíblia para eu ler. Quando eu não puder ler com a palavra escrita assim, no sentido papel, eu pego e vou ler no sentido digital. Não tem problema. Não tem problema. Antes, a palavra de Deus, ela chegava até as pessoas pelos papiros. Só que ninguém tinha um papiro em casa não, era um papiro só para toda a comunidade. As cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de Timóteo. A comunidade estudava e vivia aqueles papiros.
Depois veio a imprensa, não é? E com a imprensa foram se fazendo as Bíblias. E agora, de uns anos para cá, está tudo na internet, no celular, que as pessoas já levam até para os grupos de oração, para a igreja, e procuram ali e lê no celular. Não tem problema algum. Não tem problema algum. A modernidade está chegando, nos auxilia. Sim ou não? Então tenha intimidade com a palavra de Jesus. A palavra de Jesus é luz para os nossos pés. É luz para o nosso caminho. Toda vez, irmão, que eu ou você, que nós nos encontrarmos na escuridão, quem que nós vamos buscar? A palavra de Deus. Agora, meu amado, minha amada, adianta eu pegar a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo, e ler de qualquer jeito? Adianta? Vai resolver meu problema? Não vai. Porque a palavra de Deus ela é muito complexa. São mais de 70 livros que tem aqui. Bíblia é isso, né? Um conjunto de livros. Tem o Antigo Testamento, tem o Novo Testamento. Tem passagens que para nós são difíceis de compreensão. Então a Igreja Católica, dentro do seu mandamento que Jesus deu, né? Tudo que ligar na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado no céu. A igreja tem esse pilar que eu falei para vocês, da Sagrada Escritura. Então a igreja, ela tem os teólogos, ela tem os bispos, os cardeais, o papa, os sacerdotes, os estudiosos, para pegar essas passagens que para nós são de difícil compreensão e trazer para nós uma luz, um entendimento, a compreensão correta da palavra de Deus. Porque aqui na Bíblia tem citações que para nós pode parecer estranha. Aqui na Bíblia, no Antigo Testamento, Deus manda Davi matar pessoas. Sabia disso, meu irmão? Você já ouviu essa parte? Sim ou não? Pois é. E aí, se eu não entendo bem o contexto histórico, o contexto sociológico, eu não entendo o contexto antropológico, eu não entendo o contexto social, econômico da palavra de Deus, eu vou abrir e vou falar, então Deus mandou matar. Não é assim. Não é dessa forma. Lembra, irmãos, que Jesus foi testado várias vezes. Não só esses momentos aqui com o demônio, não. Teve um momento em que chegaram, Jesus estava sentado, a palavra diz sentado ali, desenhando com o dedo na terra, e jogaram uma mulher aos pés dele, sim ou não? E disseram assim, olha, a lei manda a mulher que é pega adultério ser morta por apedrejamento. Jesus ficou pensando assim agora, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou sair dessa sinuca de bico, como se diz hoje em dia? Como é que sai dessa? Jesus vem com uma muito simples, não é? Ele fala, olha, aquele que nunca tiver pecado, faça o quê? Atire a primeira pedra. Desarmou os acusadores, sim ou não? A palavra diz que os mais velhos e as mais novas foram lançando as pedras ao chão e foram embora. Jesus vira para a mulher e fala, mulher, onde estão os que te acusavam? Ela olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém. E ele falou, pois é, ninguém te condena, eu também não te condeno, né? Vá e não peques mais. A palavra curou essa mulher. A palavra libertou essa mulher do adultério, libertou essa mulher dos demônios de adultério, dos demônios de prostituição que ela vivia. Então a palavra de Cristo, a palavra do Senhor, ela é cura, libertação e salvação para mim, para você, para nossa família, meu irmão. Há 18 anos atrás, eu tomei posse de uma palavra que me veio, e hoje eu estou aqui pregando essa palavra para vocês. Há 18 anos eu abri meu coração à palavra de Deus. E quando eu abri meu coração, eu não sabia as maravilhas que Deus faria, e fez maravilhas. E se eu fosse contar para vocês aqui todos os testemunhos que Deus operou em minha vida, as bênçãos, os milagres, as curas, as libertações, por meio da palavra na minha vida, do Flávio, da minha esposa, da minha filha, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, dos meus tios, dos meus sobrinhos, dos meus amigos, dos meus vizinhos, dos meus alunos, dos meus colegas de trabalho, e aí vai. Se eu fosse contar, eu tinha que ficar aqui 2, 3, 4, 5 dias e noites contando. São 18 anos que eu caminho com essa palavra no meu coração. Então eu não estou pregando algo que eu não vi, que eu não vivi não. Eu pego algo que eu vejo e vivo, experimento todos os dias. Na luta, na batalha, no suor, nas lágrimas. Mas também na alegria de saber que na palavra eu vivo, eu vejo, eu ouço Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Porque a palavra de Deus é luz,
ela vai arrancando as trevas, ela vai arrancando os pecados, ela vai arrancando os vícios de nós. Às vezes tem pessoas aqui no nosso meio que podem olhar para si e só ver miséria. Pode olhar para si, só ver pecado, só ver vício, só ver medo, só ver doença, só ver coisa que realmente não é bom de olhar. Às vezes a gente olha para nós e só vê isso. É ou não é? Sim ou não? Comigo é assim, não sei com você. E eu digo uma coisa. Os santos que nós amamos e veneramos, quanto mais santos ficavam, mais miséria viam em si mesmos. Mais sabiam que precisava mais de Jesus. Mais sabiam da sua impossibilidade, da sua impotência, da sua fraqueza pessoal. E a palavra do Senhor ia dirigindo os passos deles. Se você ler lá a biografia, ou o diário de Santa Faustina, você vai ver isso. De Padre Pio, as cartas de Padre Pio, não é? A biografia de São Francisco de Assis, Santo Antônio de Pádua. E aí nós temos milhares de santos para você escolher uma biografia e ler a história dele. E não teve esse santo que não conhecia a palavra, não teve esse santo que não vivia a palavra, não tinha esse santo que não tinha intimidade com a palavra, porque nós temos um documento na igreja chamado Dei Verbum, a palavra de Deus, que nos ensina que quando eu tenho intimidade com a palavra, eu estou tendo intimidade com Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Às vezes nós achamos que temos intimidade com Jesus só quando estamos diante do Santíssimo, não. Às vezes nós achamos que temos intimidade com Jesus só quando estamos rezando o texto, não. Só quando eu estou participando da Santa Missa, não. Todos esses momentos são momentos de intimidade com Jesus. Na nossa oração pessoal, na nossa oração comunitária, estamos tendo intimidade com Jesus. Quando eu estou com um irmão, ajudando um irmão, ajudando uma irmã, fazendo uma caridade, eu estou ali tendo intimidade com Jesus, sim ou não? Jesus falou, não é? Toda vez que eu dou um copo de água a alguém, que eu dou uma roupa a alguém, um alimento, eu estou dando a quem? A quem? Ao próprio Jesus. Toda vez que eu visito alguém na cadeia, toda vez que eu visito um doente, ou um idoso, ou uma criança que precisa, não importa. Eu estou fazendo isso em nome de quem? De Jesus. Está na palavra de Deus, sim ou não? E por que a gente não pratica às vezes? E por que é difícil a gente praticar a palavra? Porque é necessário que nós tenhamos um batismo no Espírito Santo. É necessário que nós nos abramos aos dons do Espírito Santo. É necessário que nós permitamos que o Espírito venha nos curar das nossas misérias, fraquezas. Você está compreendendo isso, meu irmão? Sim ou não? E está na palavra de Deus que é por meio desse batismo no Espírito Santo que nós vamos enxergar e compreender a palavra. Quantas vezes, um dia eu estava fazendo um raciocínio numa pregação, e eu queria fazer aqui rapidinho. Se você pegar Bíblias, você vai lá, chega na Papuda, pergunta lá, quantos presos tem aqui? Aí a pessoa fala, aqui tem 2.000 presos. Eu não sei quanto tem, né? Mas deve ter muito. Aqui tem 2.000 presos. Aí você fala assim, olha, eu ganhei na Mega Sena, e eu quero comprar 2.000 Bíblias e entregar uma para cada preso. Isso é uma obra boa, é ou não é? Sim ou não? É boa ou não é? É uma obra boa. Vocês acham que quantos vão se converter e mudar de vida lendo a Bíblia? Você vai dar uma Bíblia para cada um. Será que 2.000 vão se converter lendo a Bíblia? Sim ou não? Hã? Eu acho que não. Quem dera se fosse assim. Porque o governo não gastava dinheiro, não. Dava uma Bíblia para cada um, falava, pronto, se converte, muda de vida. Não vai mais matar, roubar, fazer mal a ninguém. 1.000, será que 1.000 vão? Também acho que não. Flávio, quantos? Não sei, meu irmão. Mas eu garanto que não é a maioria. Sabe por quê? Porque você pegar a palavra e ler como se fosse um livro de receita de bolo, não vai resolver nada. Você pegar a palavra, der para uma pessoa e falar, meu irmão, pega lá e lê, se vira. Vai resolver alguma coisa? Nós temos que evangelizar com a nossa vida. Com as nossas palavras, mas com a nossa vida. Tem gente que não vai saber ler a Bíblia, mas pela sua vida ela vai falar, nossa, que vida maravilhosa, que irmão de fé, nossa, olha a Gorete, ela reza, está ali caminhando, está servindo. Esse é o evangelho, ela vive a palavra de Deus. Essa pessoa precisa ler a Bíblia? Não, na pessoa ela vê. Por isso que dizem assim, olha, nós temos que evangelizar de todas as formas, e às vezes falando, porque eu não vou poder ficar pregando dia e noite todo dia, vou? Não, então com a minha vida, o meu vizinho, o meu familiar, um amigo, um parente, um colega,
vai ver a minha vida e vai falar: por que a vida do Flávio é diferente? Por que ele é tão abençoado? Por que ele está caminhando, mesmo com todos os problemas, dificuldades, isso e aquilo, as cruzes? É porque ele tem quem na vida dele? Jesus Cristo. Amém, meu irmão? É isso que Deus quer de nós. Que nós vivamos essa realidade de ter a palavra como luz para nós. Todas as vezes que nós estivermos na escuridão do pecado, na escuridão do medo, do vício, da enfermidade, da falsa enfermidade, da dificuldade financeira, da dificuldade no matrimônio, no relacionamento com as pessoas, não importa qual seja o problema, a dificuldade. O que importa é que nós temos a luz para nos guiar. E essa luz é a palavra de Deus. E agora eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a ficar de pé, para que nós possamos orar. Orar com poder, orar com autoridade. Pegando esse tempo que nós temos, que não é muito, e usando para a glória de Deus. Então eu te convido a soltar tudo que estiver segurando aí, a não se preocupar com o irmãozinho, com a irmãzinha do lado, que está à frente, que está atrás. Agora é você e Jesus, é você e o Senhor. Amém, irmão? Você crê nisso, sim ou não? Nós pregamos a palavra, agora nós vamos orar juntos. Orar com coragem, com poder, com autoridade, pedindo sobre nós a graça do Senhor, pedindo sobre nós o seu Espírito, pedindo sobre nós a graça que Ele venha tirar de nós todo o preconceito, discriminação que nós temos em relação à palavra de Deus. Toda preguiça, às vezes você pega a Bíblia que é lei da preguiça, da sono, da fraqueza, da moleza. De onde é que vem isso, meu irmão? É do inferno, porque não é daqui não. Se você pegar às vezes um livro de besteira, você lê um livro todinho e da palavra de Deus não consegue ler. Vamos orar, pedir ao Senhor que venha nos libertar disso, que venha nos libertar de tudo aquilo que não é dele, e para que a palavra dele, proclamada hoje, venha nos curar, nos libertar, nos batizar no seu Espírito, fazer o que for preciso para que nós realmente saímos daqui nessa noite cheios da graça. Amém, amado?